Boa noite, amigas e amigos. Eu gostaria de saber primeiro se já estão me vendo e me ouvindo. Que Deus abençoe. Nós vamos iniciar o nosso trabalho, o nosso aprendizado, agradecidos ao Pai por estarmos de volta aqui, né? E graças ao bom Pai, enxergando bem. Eu brinquei com os meus amigos que eu estava enxergando até perispírito de formiga, depois dos procedimentos, né? Que Deus abençoe a todos nós. Nós vamos falar hoje sobre o pensamento e vamos, em primeira instância, elevarmos o nosso pensamento ao Criador. Nós temos observado ao longo do tempo, boa noite, Silvana, minha esposa, Ana Nascimento, minha irmã, que as pessoas costumam dizer que aquilo que nós colocamos para o universo, que nós vibramos para o universo nos responde. Ora, o universo é o pensamento de Deus. Então, é Deus que nos responde. Boa noite, Silvana Rodrigues. E sendo assim, pensemos nesse Criador, a oportunidade da vida, a oportunidade deste momento, onde a fé deve ser o nosso guia, onde a nossa força espiritual deve ser o nosso amparo, que possamos a cada passo diminuir o medo, diminuir a insegurança, aumentar a esperança, porque a esperança nós construímos sobre as bases da fé. A fé no Criador, que tudo rege, que tudo cria, que tudo ampara e tudo protege. A esperança é mesmo como uma poesia que a alma vai recitando para si mesma ao longo do seu caminho. Seja esse caminho o deserto, sejam as montanhas, sejam os oceanos infindos, mas é o caminho que o Criador nos permitiu, o caminho que Jesus ilumina. Agradeçamos a Jesus todo o legado de luz que ele representou, na verdade, na última ceia. Na verdade, a divisão do pão era a divisão da luz. A divisão das expectativas era a divisão do trabalho, da fé, da esperança. E depois ele foi embora. E antes de ir embora, legou a João a mãe que o trouxera. Legou a essa mãe o discípulo querido, para que os dois tecessem ao longo de suas vidas a luz que ele deixara. Assim sendo, minhas amigas, meus amigos, agradecidos ao Criador, agradecendo a vocês que estão aí nas telas virtuais a nos observar, agradecendo aos espíritos amigos e benfazejos, agradecendo aos anjos guardiães, aos espíritos protetores. Nós damos por aberto o nosso trabalho dessa noite. Que assim seja.
Que assim seja. Assim, nós vamos trabalhar hoje com o pensamento. E iniciamos dizendo que o universo é o pensamento divino. Que tudo que nós dirigimos ao universo, estamos dirigindo ao Pai. Assim sendo, é o Pai que nos responde, né? E Leon Denis, em seus estudos de continuador da doutrina dos Espíritos, mostra-nos que o pensamento é criador. E assim como o pensamento do Eterno projeta sem cessar no universo os germes de todos os seres, de todos os mundos, assim também do escritor, do orador, do poeta, do artista, né? E nós achamos, com o estudo que estamos fazendo junto com a Neuza, com a Sueli, com a Elizabeth, sobre o livro Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, nós achamos essa preciosidade aqui que nós vamos ler para vocês, para começarmos a entrar na questão do pensamento em si, né? Porque Jesus disse, o Espírito sopra onde quer. Então há que se imaginar que o Espírito tem até a capacidade de se bilocar, de estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Mas como é que ele faz isso? Quando ele chega onde ele quer, o que ele sopra lá? Né? E o pensamento é o que ele vai levar. Quando nós fazemos uma oração, quando nós fazemos uma vibração, o que é que estamos fazendo? Projetando o pensamento que sai do coração em benefício de alguém, ou em benefício de nós mesmos, para que se diminua as dores, para que se diminua os medos, né? Então veja bem que está lá no livro Devassando o Invisível, no capítulo das sutilezas da mediunidade. Potências ou forças são, segundo sabemos até o momento, e possuímos, além dessas outras faculdades, né? Faculdades que não se revelarão no estado de encarnação. Ou seja, nós temos faculdades que nós utilizamos aqui, né? Por exemplo, os nossos 5 sentidos, e outras que não se revelam aqui, em face de que a matéria é simplesmente um obstáculo. Então nós temos faculdades que não poderemos manifestá-la aqui por causa dessas dificuldades que a matéria nos cria, né? E Ivone diz que não se revelarão no estado de encarnação ou no estado de evolução espiritual medíocre, né? Ou seja, o estado de evolução espiritual na matéria, ele é mediano. Medíocre aqui não é no sentido pejorativo, mas no sentido de ser mediano, né? E ela nos fala das funções conscienciais, que ela agrupa em funções intelectivas, funções sensoriais, funções afetivo-emocionais, funções perceptivas, das quais se salientam, então, a memória, a razão, o discernimento, a atenção, o pensamento, a vontade, o sentimento e a imaginação. Então, o que nós observamos? Quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, que eles nos revelam que somos criados simples e ignorantes, mas o Pai coloca dentro da nossa consciência todos esses germes. Os germes da vontade, da memória, da razão, do discernimento, para que a gente avance e aí demorarmos mais para chegar no estado evolutivo mais agradável, né? Mas temos a nosso dispor, em nós mesmos, todas essas ferramentas. A memória, a razão, o discernimento, a atenção, pensamento,
vontade e imaginação. E nós podemos até acrescentar a intuição, que com certeza está dentro desse aspecto de imaginação. E ela vai um pouquinho mais além, dizendo que se todas essas potências se multiplicam ao infinito, avançam pelo infinito afora, a mediunidade também vai avançar. E a mediunidade acontece aonde? Mesmo, o Kardec dividiu a mediunidade em dois principais aspectos. O aspecto intelectual e o aspecto físico. E mesmo o aspecto físico, ele necessita do pensamento para se manifestar, né? E no aspecto intelectual, então, o pensamento é o grande instrumento. Por isso que nós precisamos pensar em tudo que o Espiritismo nos oferece, né? Eu me lembro, quando nós começamos, e Sueli e Neuza também deverão lembrar, que nós questionávamos a questão da reforma íntima, né? Porque dava a impressão de que já nascemos todos quebrados por dentro e tinha que reformar, né? Só que não era bem assim. Era exatamente por desconhecer os germes dessas potências todas que estão em nós, é que nós tínhamos que avançar, tinha que desenvolver, né? As funções conscienciais, né? E tudo isso, o grande instrumento, a grande alavanca de tudo isso é o pensamento. Nós podemos observar até uma criança. A criança entende-nos, mesmo em tenra idade, de colo ainda, ela entende o que nós estamos falando. Porque ela, a despeito de não ter ainda um vocabulário no seu cérebro, ela entende pelo idioma da alma. Por isso que ela aceita. Ela aceita a canção que nena, ela aceita o alimento que acalanta o seu corpo, que alimenta o seu corpo, né? Ela aceita, você conversa com a criança e ela presta uma atenção danada, parece coruja, né? Presta uma atenção danada no que você está falando e sorri, né? Boa noite, Bebeco. Que Deus te abençoe sempre, Daniela, Vanessa. Porque ela está pensando. A criança não é um ser destituído da capacidade de pensar. É um espírito. Um espírito retorna, claro, está dentro da lei do esquecimento, sim, mas isso não quer dizer que ele está impedido, não. Ele está apenas reiniciando o caminho, né? Então vejamos bem aqui. O Criador projeta o seu pensamento em todo o universo. O poeta, o escritor, o orador, o artista também faz essa mesma coisa, guardada, claro, as devidas proporções, né? Então, nós pegamos toda a codificação. Nós temos o pensamento do Kardec, nós temos o pensamento do Espírito da Verdade, né? Nós temos o pensamento de uma pleiade de espírito, né? Lincoln, boa noite, Lincoln. Tudo bem contigo, meu querido? Nós temos o pensamento de espíritos avançadíssimos, trabalhando em prol de nós necessitados, trabalhando para que a luz se acenda. E como é esse trabalho? Através do pensamento. Você pega no estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho, de A Gênese, de Céu e Inferno, você pega pensamentos filosóficos, científicos, grandiosos, que sequer ocorreriam a nós se não fosse a ajuda dessas criaturas. Então, o pensamento é o veículo, é a ferramenta, é a potência que cada um de nós
tem em si e pode trabalhar e melhorar. Então, o artista, seja em que modalidade for, né? Eu me lembro que num dos livros do Tomás de Antônio Gonzaga, o Aleijadinho, o nosso escultor querido, ele dizia para o Maurício, um ajudante seu: Maurício, você não está vendo a estátua dentro da tora de madeira? Claro que o Maurício não ia ver, só ele, Aleijadinho, que conseguia, como é que se diz, transpor os limites, transpor os obstáculos e enxergar aquilo que está dentro da sua cabeça. Era o que ele ia esculpir, né? E deixou para nós obras magníficas, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, esse pessoal todo, Rafael, deixou coisas grandiosas, deixou o pensamento, eles deixaram o pensamento deles transcrito de alguma maneira, né? Em artes plásticas, em poesia, em literatura. Então, e nós? Nós também podemos fazer isso. Nós todos estamos aqui para fazer isso. Buscar essa evolução. Pensa na reforma íntima. O que você pode fazer para a sua reforma íntima? Alimentar o seu pensamento de luzes. Você vai esquecer as deficiências próprias. Você não vai mais trabalhar com essas deficiências, né? Porque você está enxergando de uma maneira mais ampla, né? Então, quando pensamos nessa nossa vida atual, nós temos que pensar o seguinte: cada encarnação que aqui estamos é apenas um episódio da eternidade, da nossa eternidade. Então poderemos estar, como é que eu digo para vocês? Poderemos estar em determinadas condições evolutivas, poderemos estar obliterados, impedidos por alguma coisa, né? Porque não soubemos aproveitar o ontem, né? Ou também porque procuramos as dificuldades como fator de desenvolvimento. Nós sabemos que o sofrimento, que a dor, eles desenvolvem a inteligência. Quando nós estamos num sofrimento, o que nós fazemos? Sentamos e choramos? Ficamos como o Erasmo Carlos na beira da estrada? Sentado na beira da estrada? Não. Nós procuramos as soluções. Nós procuramos o remédio. E aí desenvolvemos a inteligência. Olha lá atrás, né? Nós costumamos ler um pouco da história antiga e nós criticamos o modo de higiene, o modo de relacionamento do pessoal de 1, 2, 3 séculos atrás, né? Em que não se tinha o chuveiro, que não se tinha sabão, que não se tinha elementos de higienização que nós temos hoje. Mas eles não tinham. Então tinham que viver com aquilo que tinham, né? E hoje nós desenvolvemos isso. Então, estamos numa condição melhor. Mas tudo isso é fruto do pensamento. Você pega os grandes matemáticos do passado, né? Os filósofos. O que eles fizeram? Eles não tinham escola. Se você parar para pensar, né, no Galileu, observando, né, o caminho da sombra, observa que ele acha a luz observando o caminho da sombra. E aí ele chega à conclusão que a Terra está em movimento. O Isaac Newton, na verdade, a maçã não caiu na cabeça dele. Ele observa a queda da maçã. Ele observa a queda da maçã e desenvolve a lei da gravidade. E descobre, e calcula.
Então, é o pensamento daquele que se esforça que vai ajudar o progresso. Como na oração, né, do Francisco de Assis, a prece de Caritas, permita que me dar a força de ajudar o progresso. Essa é a nossa missão, ajudar o progresso. Nós não temos mais nenhuma missão aqui além de ajudar o progresso. Como ajudar o progresso? Ajudando a nós mesmos. O grande trabalho de cada um de nós é ajudar-se a si mesmo. Como diz o grande pensador lá atrás, conheça-te a ti mesmo. Que são modos de descobrir as suas potências. Descobrir o seu pensamento, a sua vontade, o sentimento, a imaginação. Então, perceber que com o pensamento podemos criar um caminho de luz ou podemos criar um caminho de sombra. Observarmos que tudo que nós criamos aqui vai chegar o dia que vai voltar para nós como benefício do que fizemos, como recompensa do que fizemos, ou como correção do que nós fizemos. Se nós buscamos, com o nosso pensamento, criar para que as pessoas se sintam melhores, para que as pessoas descubram as suas próprias forças, a sua própria luz, com certeza você terá como recompensa benefícios do Pai, benefícios da vida. Mas se não, você vai receber correções. Porque, como ensinou Jesus, o Pai não quer o fim de ninguém. Ele quer apenas que a gente cresça, né? Então ele vai dar outras oportunidades. Mas observa agora esse momento que nós estamos vivendo. Por que é que um vírus, que a gente não enxerga, que a gente não sabe como é que ele atua, né? Que já criou uma série de celeumas e discussões na humanidade toda, ele nos empurra para dentro de casa. E olha que quando nós trabalhávamos, nós não vivíamos dentro de casa. A casa nossa era um dormitório. Como na discussão do urbanismo, você tem cidades dormitórios. A pessoa trabalha no ABC, mora em São Paulo, então São Paulo é a sua cidade dormitório. Assim como o seu lar. Aí o vírus vem e empurra as pessoas para dentro da sua casa. Olha, um monte de conflito que gerou. Mas gera conflito por falta de educação, por falta de convivência, por ter vivido por pura conveniência. Eu vou lá em casa, eu tomo meu banho, eu janto e pronto. Amanhã de manhã eu saio para trabalhar. E não descobriu ainda que o lar não é apenas um lugar onde se reúnem pessoas, mas é um santuário de almas. E aí as almas têm que se congraçar, têm que se beneficiar desse relacionamento, de algum modo. Buscar o conhecimento para fazer diálogos de filosofia, para fazer diálogos que beneficiem a todos, de religião, de religiosidade, na verdade. E através do quê? Do pensamento. É preciso estudar para aprimorar o pensamento, né? Então, vejamos bem aqui. A missão dos obreiros do pensamento é, ao mesmo tempo, grande, temível e sagrada. Grande e sagrada porque o pensamento dissipa as sombras do caminho, resolve os enigmas, traça o caminho da humanidade. É a sua chama que aquece e ilumina os desertos da existência. Temível porque seus efeitos são poderosos tanto para a descida quanto para a ascensão.
porque nós podemos utilizar o nosso pensamento e todas as suas aquisições para destruir, para enganar, para mistificar, como também podemos utilizá-lo, e essa maneira mais correta, para iluminar a humanidade toda, para iluminar a si mesmo. Porque o pensamento é a grande ferramenta, talvez seja a ferramenta principal que o espírito tem no seu caminho de evolução, né? O que há de nobre e de elevado no domínio da inteligência emana de uma causa eterna, viva e pensante. Quanto mais largo é o voo do pensamento para essa causa, tanto mais alto ela paira, tanto mais radiosas são as claridades entrevistas, mais inebriantes as alegrias sentidas, mais poderosas as forças adquiridas, mais geniais as inspirações. Então, minhas amigas, meus amigos, não é só um Kardec, não é só um Isaac Newton, não é só um Galileu Galilei, não é só um Tales de Mileto, um Leon Denis, a quem é permitido essas coisas. Não, essas criaturas todas trazem em si mesma o fruto do próprio esforço. Então, se nós tivermos aqui, olha, fizemos algumas comparações. John Hus seria no futuro Allan Kardec. Leon Denis tem como protetor espiritual Jerônimo de Praga, né? Allan Kardec, depois de desencarnado, vem dar continuidade ao seu próprio trabalho através de inspirações para o Leon Denis. Agora você imagina a altura de luz, né, de uma criatura como Jerônimo de Praga, que está conduzindo Leon Denis. E ele diz em alguns momentos na sua biografia, vai, filho, eu sigo atrás, te amparando. Ainda age, pensa com humildade ainda, né? E agora, Kardec amparando Leon Denis. O próprio Leon Denis disse, e eu repito aqui, que eu acredito que eu já disse para vocês, que o nome dele, Leon Denis, está dentro do nome do Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Agora, onde o pai de Allan Kardec foi buscar esse nome? Há toda uma trama espiritual para o desenvolvimento, para a evolução da humanidade. E nós é que temos que pensar, descobrir, agir em benefício próprio. O aprendizado da doutrina espírita é a grande oportunidade. Eu me lembro que quando começamos com as exposições no movimento espírita, as pessoas diziam, principalmente aqueles que já estavam há algum tempo, que era proibido, que não era de bom tom se fazer uma reunião em casa e dar passividade a espíritos, sem parar para pensar que todo centro espírita nasce dentro de uma família, porque o médium nasce dentro de uma família. E agora, com esse vírus, os médiums voltaram para casa. E como é, Sheila, que Deus te abençoe, como é a relação da criatura com o mundo espiritual? Ela tem que se dar apenas então somente dentro dos templos espíritas? Temos que pensar sobre isso, né? Porque senão estaremos fazendo como
as igrejas. Canalizar para dentro de um templo de pedra a relação do homem com a luz que se chama Jesus, o Cristo. Não. Nós temos que carregar o Cristo no coração, os seus ensinos na mente, na atitude. Aí, voltou. Deu uma quebra na internet aqui, gente. Então, o templo da luz que o Cristo semeou é a nossa consciência. E é lá que estão todas as ferramentas com as quais nós podemos trabalhar essa luz, né? O que nós vimos lá atrás? A memória, a razão, o discernimento, a atenção, o pensamento, a vontade, no templo da consciência. Então, o pensamento é a nossa grande oportunidade, né? Que nós temos que aprender a trabalhar com ele. Nós já ouvimos essa expressão, né? É preciso pensar com o coração e sentir com a mente, né? Numa troca entre consciência e sentimentos para entender as nossas próprias necessidades. E o Leon Denis nos diz aqui, olha, é preciso sentir com veemência para saborear as sensações elevadas e profundas. É necessário remontar a nascente de que deriva toda a vida, toda a harmonia, toda a beleza. E qual é essa nascente, senão o Pai e Criador, né? E esse Pai, por uma questão de amor, nos faz simples e ignorantes, para que tenhamos o mérito da caminhada, do crescimento, e nos dá todas essas ferramentas, né? E então nós vamos entender o seguinte: eleva o teu olhar, ó poeta, lança teu brado de apelo, de aspiração e prece. Escuta bem. Nunca ouviste no fundo do teu ser vibrarem as harmonias estranhas e confusas, os rumores do invisível, vozes de sombra que te acalentam o pensamento e o preparo para as intuições supremas? Todos nós, numa hora de alta necessidade, de profunda dor, nas escapas do sofrimento, nós ouvimos no íntimo de nós: acalma-te, refreia o coração, acerena a consciência e a mente, porque Deus está no comando de tudo, porque Jesus é o governador desse planeta de provas e expiações. Do que é que nós temos medo? De virarmos para o mundo espiritual por esse vírus? Qual a diferença entre morrer de Covid, assassinado, atropelado, morte natural? Todas as mortes são naturais, menos as provocadas. E mesmo entre as mortes de suicidas, há pelo menos 2 tipos de suicídio que tem atenuantes. O depressivo, aquele que chegou à neurastenia, eles não dominam mais assim. Então, eles terão uma proteção maior? Não. Eles terão proteção, eles terão ajuda. Acontece que o outro que suicidou porque achou que a vida não valia a pena, ele não aceita ajuda. Então observa que é preciso descobrirmos em nós a força desse pensamento, que todos nós temos. Nós vamos chegar, Leon Denis, em sua obra, nos convida a encontrar com ele. Olha que grandeza.
encontrar com ele. Imagina sentado em algum canto desse universo, conversando com Leon Denis. O que é que você perguntaria a ele? O que é que você gostaria de saber dele? Né? Então, fazer o próprio pensamento, a própria intimidade, a própria espiritualidade, a própria religiosidade crescer é o que vai nos dar condição de vibrarmos em patamares mais altos. Em patamares onde a intuição, a imaginação já não mais precisam dos obstáculos da matéria. E aí o pensamento flui com liberdade. Os espíritos superiores deixam os seus pensamentos criativos fluir pelo éter, pelo fluido universal. E nós temos que captar. É preciso afinar isso. Leon Denis, no livro Não Invisível, ele demonstra que espíritos medianos têm a velocidade do pensamento a 1000 unidades de vibração por segundo. E um médium encarnado por aqui, também lúcido, terá sua velocidade mental a 500 unidades de vibração por segundo. Então, se os dois conseguirem, né, um equilíbrio nessas velocidades, o médium capta com mais propriedade, com mais segurança, o pensamento do espírito e traduz com mais elegância, com mais certeza, isso que esse espírito veio trazer. Então observa que o nosso relacionamento com o mundo espiritual é através do pensamento. E que sonhos, passividades mediúnicas, clarividência, vidência, materializações, tudo isso são modalidades de relacionamento com o mundo espiritual. E o fio condutor é o pensamento, né? Por isso que Leon Denis incentiva o poeta, o escritor, a uma tomada espiritual das suas intuições, das suas imaginações, do seu pensamento. Para sentir e pensar, encontrarás auxílio para falar e fazer. Sombra projetada significa sombra de volta. Olha o efeito, né? Que o pessoal chama de lei do retorno, né? De causas e consequências, ação e reação, né? Toda restauração exige dificuldades equivalentes. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio. Nada existe sem preço. E o preço acessível a todos nós. O preço que não é caro àquele que tem vontade. O preço que não sofre a inflação das influências negativas é a vontade, é a determinação, sabe? É a dedicação àquilo que se quer alcançar. Aí não sofre a influência ruim daqueles que querem colocar obstáculo em nossos passos, né? E nós caminhamos para isso, para o crescimento do pensamento, né? Para entender que o nosso relacionamento com o mundo espiritual, a despeito de religiões, ele acontece normalmente. A criatura pode ser católica, evangélica, budista, espírita, pode ser Seixinoye, todas as religiões. Ele terá um relacionamento com o espírito. Muitos vão chamar de Deus, outros chamarão de anjos, mas são
espíritos evoluídos, né? Então vejamos bem aqui. É na comunhão frequente e consciente com o mundo dos espíritos que os gênios do futuro hão de encontrar os elementos de suas obras. Desde hoje, a penetração dos segredos de sua dupla vida vem oferecer ao homem socorros e luzes que as religiões desfalecidas já não lhe podem proporcionar. Então, por que Jesus, de verdade e de fato, não fundou nenhuma igreja? Já os discípulos tinham essa necessidade de ter casas como referências de idas e vindas para encontrar os iguais. O que não quer dizer que estavam fundando religião ou igrejas, mas casas de referências do caminho, como a Casa do Caminho, que é a casa do Pedro. Então, a religiosidade nós temos que desenvolvê-la, né? E só se desenvolve essa religiosidade educando o pensamento, educando os sentimentos, educando a própria alma. Então, como nós já vimos em algumas lives, algumas exposições, né? Todo mundo tem, ou melhor, a maioria das pessoas tem medo da morte, mas não é do fenômeno em si, é do que vão encontrar. Como está a sua cabeça, o seu coração, quando passa para o outro lado? Ficam com medo de cobranças que não vão acontecer. O julgamento, a tribuna, o juiz está na nossa consciência. Aquilo que fizemos nestes 70, 80 ou 100 anos que estamos aqui, que serão as nossas provas, a nosso favor, ou que deporão contra, como se diz, a nossa ociosidade, o nosso descaso, né? Coisas desse tipo, né? Mas a morte em si é uma mudança de plano, de vibração. Apenas então somente isso. E onde o pensamento será ainda mais um instrumento mais afiado, um instrumento melhor preparado para nos colocar em contato com aqueles que foram antes de nós. Então, por exemplo, hoje eu estou com 70 anos de idade, graças ao bom pai. Papai, o meu papai, foi embora, eu ia fazer 3 anos de idade. Passaram-se todo esse tempo. Eu não sei quanto tempo eu fico aqui ainda, mas suponhamos que seja mais 10 anos. Quando eu encontrá-lo, qual é o nível de evolução que ele alcançou? Como eu estou aqui? Então, ficam todo mundo esperando que X espírito vai vir me buscar, que eu estarei com X espírito. Ele vem te receber, ele pode vir te receber. Mas você já criou condições de conviver com ele? Porque a lei de afinidade é a lei dos pensamentos iguais que nos permitirá viver com essas criaturas. Se nós fizermos crescer o pensamento, nós vamos deixar, por exemplo, né, dos apegos, dos ciúmes, coisas desse gênero, de achar, por exemplo, que o espiritismo é melhor do que tudo, né, que o espiritismo é um modo de vida, né, e que as outras religiões estão atrás de nada disso. Observe que o Kardec coloca na codificação que o futuro terá
a espiritualidade, a religiosidade, como uma crença. Nomes de religiões somos nós que damos. E o Leon Denis coloca aqui, olha, as religiões do futuro hão de encontrar no Espiritismo as provas da sobrevivência e as regras da vida no além. As regras da vida no além. E nós já observamos algumas religiões aí, dando umas pinceladas da doutrina espírita. Ao mesmo tempo que o princípio de uma união de duas humanidades, visível e invisível, em sua ascensão para o Pai comum. Então, nós, por exemplo, nós ficamos sabendo através da obra do Jesus, do André Luiz, que há ambientes católicos, ambientes espíritas, ambientes de umbanda, enfim, ambientes de acordo com a afinidade moral e religiosa daqueles que partem daqui. Mas, quando for uma só crença, não dependeremos mais de rótulos. Porque a essência da espiritualidade, da imortalidade, da eternidade, será em nós a base da própria fé. A morte é apenas uma passagem do estado físico para o espiritual, diz o amigo José Luiz de Souza Rangel. Né? Essa mudança, José Luiz, será tanto mais grandiosa, serena, harmonizada ou sofrível, conforme o estado de consciência e de emoções e moral que estivermos cada um de nós. Então, Ivone do Amaral Pereira nos fala no seu livro Devassando do Invisível que há o mundo invisível e o mundo espiritual. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que muitos de nós saímos daqui e ficamos apenas invisíveis aos que ficaram na Terra. Mas não alcançamos o mundo espiritual. Né? Porque não temos ainda as condições mentais, de pensamento, de afinidade emocional e até moral para ultrapassarmos as linhas que nos permitam viver com o espírito livre. Enquanto estivermos apenas num mundo invisível, continuamos caminhando aqui pela terra mesmo, preocupados com as coisas que deixamos aqui. Muitos de nós não se deram conta ainda de que, desencarnando, você desvincula-se de tudo aquilo que você estava fazendo aqui. Já não tem mais responsabilidade sobre aquilo que você estava fazendo. Porque você está mudando de dimensão existencial. Então, se você deixou aqui propriedades, filhos, netos, o que eles fizerem com isso é um problema deles. É entre eles e Deus. É o que diz a mensagem. O seu dinheiro é do tempo. Os seus filhos, os seus amores, os seus afetos são do tempo. O que importa para Deus é você. O que você trouxe? De luz, de conhecimento, de experiência, de bondade. E o pensamento é a grande ferramenta que vai te permitir a trabalhar, a evoluir, a crescer nesse sentido, do sentido evolutivo, sem se prender às regras da Terra. As leis aqui do planeta, o Kardec diz que mudam num século.
ao nível da eternidade, não vão fazer mais efeito. E nós temos que aprender, aceitar, entender e conviver com isso. É mais ou menos como viver num condomínio. Você vive sujeito a regras e normas de um conjunto de 300, 400 pessoas, né, ou até mais. Se você muda para uma casa térrea, acabaram essas regras. Entende? Então, a renovação da humanidade vai se dar com a educação do pensamento, com a educação dos sentimentos, né? Leon Denis nos diz aqui, olha, que o homem do povo, nas horas de cansaço, vai beber no espiritismo a coragem moral. Que o poderoso aprenderá nele a bondade com o sentimento de solidariedade. Que o cético achará no espiritismo a fé. O desanimado, as esperanças duradouras e resoluções viris. Que todos os que sofrem encontrarão ideia profunda de uma lei de justiça que que preside todas as coisas. Mas para isso, para essa interpretação, para essa assimilação, nós dependemos da educação do pensamento, do aprimoramento do pensamento. Nós não podemos mais ficar pensando que Jesus vai pegar no colo. Aliás, tem uma frase que já rodou nessa internet aí muito tempo, né? Que aquele momento que não tinha mais as duas pegadas na terra, é que Jesus pegou no colo. Desistam dessa ideia. Aliás, já tem uma versão que é muito mais interessante, né? Primeiro que Jesus não vai pegar ninguém no colo, mas tem uma que é mais interessante. Quando você olhar nas pegadas e os espaços estiverem indo para lá e para cá, é porque Jesus te tirou para dançar. Dançar a vida, dançar o tempo, dançar a poesia que existe em você, dançar a canção que você é capaz de aprender. E nós vamos aproveitar isso para encerrarmos o nosso aprendizado hoje, e levando o nosso pensamento, o que quando cada um de nós carregar em si a rima da própria luz, os versos do próprio sentido, a poesia do seu crescimento, poderá verter em seu pensamento a oração que mais agrada ao Pai, que é a oração da gratidão, que é a oração do reconhecimento que Deus tudo pode, que Deus tudo resolve. Que quando nós não encontramos soluções, é porque ainda não estamos preparados para o entendimento das soluções que Deus propicia. Guardados nos secretos nichos de provas e expiações. Não podemos alcançar a liberdade simplesmente como dádiva. Não. A liberdade é conquista. É conquista do pensamento, é conquista dos sentimentos, é conquista do amor ao próximo. Como Jesus disse, sois deuses. E Kardec registra exatamente com letras minúsculas. Sois deuses. E podeis fazer muito mais. Mas para isso é preciso educar o pensamento, aceitar as injunções, assim como a madeira, o mármore, o aço, aceitam as injunções das ferramentas.
e se modificam e se transformam. Nós também temos que aceitar as injunções do tempo como ferramentas divinas a nos permitir as transformações. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus abençoe o pensamento de todos nós. Assim sendo, nós damos por encerrado o nosso aprendizado dessa noite. Boa noite, Neuza, Sueli Pontolan, Sueli, que Deus envolva cada uma de vocês. Shirlene Navarro, que assim seja. Mauro, que Deus te abençoe. Agradecemos a oportunidade, Sueli, e encerramos o nosso aprendizado.